Fala, gente boa, tudo bem? Muito bom dia, que o Eterno te abençoe e obrigado por ter clicado nesse vídeo e gentilmente eu peço a você para ir comigo até o final desses minutinhos importantes. Vamos lá, esse não é um vídeo de reação, também não é um vídeo de mensagem, embora eu deixe para você sempre uma mensagem e farei isso ao final. Então, fique comigo até o final. Senhoras e senhores, o que eu expus na capa, na nossa thumb aqui, na capa do vídeo, e o título do vídeo, a descrição, são especificamente o que eu quero comentar aqui, além de outras coisas. O que eu quero dizer é que não estou forçando a barra, que é o seguinte: o presidente dos Estados Unidos só se salva, né, só consegue vencer a eleição, que agora no próximo ano, ele só consegue vencer por dois fatores que eu falei para vocês já no início desse ano, 2023, deste ano, 2023, eu disse para vocês, só duas coisas salvariam o mandato, né, a renovação do mandato do presidente dos Estados Unidos, ou uma crise no estilo de 2020, um novo bichinho vindo, ou realmente uma guerra de grandes proporções, não necessariamente uma terceira grande guerra mundial. Bom, algumas pessoas tomaram isso como um norte para poder entender, olha, pode acontecer essas coisas, ou os céticos disseram, não, nada a ver, isso não vai acontecer, o mundo não vai se permitir uma crise emendando, né, saiu de uma crise de ordem sanitária, agora entra numa crise de ordem belicista, belial, né, bélica, melhor dizendo. Então, não é possível, pois estão vendo isso. Olha só, homens fracos geram tempos difíceis. Eu estou falando para vocês da crise do Ocidente há muito tempo. E que todos os projetos mal acabados de ditadores aproveitam quando não há uma presença de autoridade, quando a polícia do mundo se tornou o grande bandido. Bom, eu sei que esses papéis se misturam às vezes tratando-se de análise geopolítica, vocês sabem disso, né? Não são inocentes. Mas quando esses projetos mal acabados de ditadores, né, que dizem fazer tudo por sua nação, invadem o território de outro, eles estão sentados em plena confiança de que não haverá maiores retaliações ou consequências internacionais. A exemplo, né, do que vem acontecendo de 2020 para cá, né? Então, alegadamente, o presidente dos Estados Unidos foi eleito para tornar o mundo mais seguro, mas em 4 anos do Donald Trump não houve guerra. Então, alegadamente, aqui no Brasil foi eleito, foi colocado lá, você entende muito bem, alegadamente para poder trazer democracia. Tem mais democracia no Brasil? Tem mais democracia em 2023? Tem mais justiça? Tem mais imparcialidade? Tem mais transparência? Tem menos orçamento secreto? Tem menos casos de corrupção? A Amazônia queimou menos? Sério? O Rio de Janeiro está mais seguro? O Brasil está mais seguro? Os pobres tiveram mais acesso à riqueza? Sério mesmo? Quem está deitando e rolando é o MST invadindo terra. E a bandidagem crescendo cada vez mais e mais. E o narcotráfico ganhando cada vez mais força. Certo? E o autoritarismo das cortes superiores do Brasil cada vez mais e mais com dentes de ferro. E aí? Então, entra com um discurso, mas na verdade a prática é o contrário. Né? Então, olha aqui, o presidente dos Estados Unidos só salva com uma guerra. E agora? Ele exigindo um orçamento de mais de 110 bilhões de dólares, mais de 110 bilhões de dólares, caso contrário, ele diz que, diante de um possível ataque da Rússia, um país que compõe a OTAN, traduzindo aqui o português, se o Putin provavelmente vai ter que atacar, ou vai atacar, um país da NATO e os Estados Unidos, inevitavelmente, vão ter que lutar diretamente contra a Rússia, aspas. Não queria isso, mas veremos soldados americanos lutando contra soldados russos. Joe Biden ameaçou enviar soldados norte-americanos para lutar contra a Rússia na Europa. Isso porque a Ucrânia, já falei para vocês, está literalmente perdendo a guerra. Né? Não sei em que momento ela ganhou. Né? Mas vamos lá, eu vou passar aqui sobre aquele vexame dos defensores da democracia na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Aquele quebra-quebra, aquela vergonha da galera do amor, como eles sempre fazem. Vou passar por outros assuntos que é Venezuela e por aí vai. Então vamos lá. Só antes de eu colocar a primeira matéria, eu vou pedir a vocês gentilmente para deixar o seu like, se inscrever e tocar o sininho bem rápido. Vai lá. Meu muito obrigado, significa muito a sua interação aqui. Bom, sem mais delongas, eu vou colocar para vocês a primeira matéria e refere-se justamente ao presidente dos Estados Unidos. Diz assim, matéria do Zero Edge, republicanos do Senado bloqueiam a ajuda de Biden à Ucrânia, apesar de alerta sobre conflito direto com a Rússia. Então,
o instrumento de apelo do presidente dos Estados Unidos, né, a retórica apelativa é que a Rússia vai atacar algum país da NATO, porque ao vencer a Ucrânia, ao declarar a vitória explícita em solo europeu contra a Ucrânia, ele não vai parar por aí. Ele vai expandir a sua zona de controle e de domínio, recuperando a glória da grande Rússia, da grande pátria, no estilo Pedro, né, que ele sempre fala sobre isso, como ele se sente uma espécie de um Messias do Norte, qualquer coisa do tipo, né, de um restaurador da glória da antiga União Soviética, etc. E o Biden está falando, ele não vai parar por aí. Então, automaticamente, nós vamos ter que lutar contra a Rússia. Então, Biden basicamente está falando, olha, se vocês não liberarem os mais de 100 bilhões de dólares de socorro, certo? Nós vamos realmente ter que entrar em uma terceira grande guerra mundial. Vocês sabem, né? E inclusive no dia antes de ontem, ele falou o seguinte, se o Trump não estivesse concorrendo, eu não estaria concorrendo em 2024. Então, não tem ninguém com força suficiente para parar o Donald Trump, a não ser o próprio Biden, né, para um esquemão aí da mídia, junto com os senhores da guerra, com os lobistas, com a indústria da pólvora, certo? E as outras, as farmacêuticas poderosas, os lobistas poderosíssimos, e as cortes de justiça, as cortes estaduais, para tentar prender o Donald Trump e impedi-lo de algum modo. E agora, inclusive, ele pode ser arrolado no processo do 6 de janeiro, né, que levou à prisão várias pessoas por causa daquela invasão do Capitólio. Então, ele fala, olha, se vocês não ajudarem com esse orçamento bilionário, é claro que a Rússia não vai parar por aí, nós vamos entrar numa guerra. Ele está trazendo ao mundo essa sensação de que precisa de um líder. O problema é que ele não é líder, ele não é forte, e tão pouco os Estados Unidos nesse momento têm uma organização interna capaz de dar a ele poderes para lutar em uma guerra contra a Rússia. E não é só contra a Rússia. Olha no dia de hoje como no dia de Ontem à tarde, o Vladimir Putin foi recebido na Arábia Saudita, com a pompa que ele foi recebido na Arábia Saudita. O Reino da Arábia é um amigo do Ocidente, assim como é amigo do Oriente, assim como é amigo da Rússia, assim como é amigo da China, falando de Oriente especificamente. Entende? Vocês entendem isso? Como eles jogam nos dois termos, isso é até inclusive muito escatológico para a gente, vocês verão surgir essa ordem, e é daí que ficará muito claro a presença de um líder global. Se vocês entendem um pouco de escatologia, eu não quero falar de escatologia nesse vídeo, mas eu vou dar continuidade. Olha isso aqui, ó. Mais uma matéria só. Extorsão da Terceira Grande Guerra Mundial. O regime do Biden ameaça enviar tropas dos Estados Unidos para combater a Rússia, a menos que o Congresso aprove 100 bilhões em financiamento para a guerra lá na Europa. E aqui tem um vídeo dele, ó, vocês podem ver aqui. I just did a meeting with the G7, which was one of the issues we discussed. Nós não podemos permitir a vitória do Putin. O que vem a seguir? Então, a guerra é um grande instrumento político para o ditador. É só você olhar para a Venezuela agora. Não tem isso. A Gazeta do Povo, né, para mim, errou em uma matéria no dia de hoje que eu estava lendo, falando sobre por que o Nicolás Maduro ficou com inveja da Guiana por causa dos petróleos, por causa do petróleo, gás, minério de Essequibo. Não tem a ver com inveja. Claro que não tem a ver com inveja. Aquela região disputada, na verdade, no final do século XIX, já foi determinado por Tribunal Internacional que pertence à Guiana. Foi reafirmado na década de 60, mas deixou ali, nas entrelinhas, a possibilidade de um diálogo futuro diante de um tribunal arbitral internacional, um diálogo democrático. E ele agora, por que agora? Porque você assistiu o vídeo, eu já falo novamente aqui sobre o Essequibo. Você assistiu meu vídeo, eu criei uma aula aqui de 30 minutos falando sobre a história de Essequibo, por que o Maduro ele precisa disso. Nesse momento, só para você ter noção, guarda isso daí e pesquisa. O Maduro, ele deu ordem de prisão para a candidata que massacrou ele nas primárias da Venezuela. A candidata que já tinha tido seus direitos políticos cassados, que um grande apelo popular, uma força opositora. O que os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos do democrata, do Joe,
né, do Jean Bidé, que não consegue parar em pé, esse cara devia estar relaxando numa casa de repouso. Não deveria ser presidente mais. Né? E ele aí na tentativa de proteger, né, as lambanças do seu filho, da sua família, né, e jogar muito bem com os lobistas que colocaram ele no cargo, né, fazer andar a agenda globalista 30 e por aí vai, ele está levando o mundo para esse caos. É o que vocês precisam perceber. Eles estão levando o mundo para esse caos. Então a questão da Venezuela não tem a ver com inveja, que a Gazeta do Povo errou para mim no artigo de hoje. Tem a ver com o interesse claro de promover uma agenda política nacionalista. É claro, quando ele, inclusive, está dizendo que as petrolíferas venezuelanas têm o direito de explorar petróleo e gás offshore ali em Essequibo, explorar minério de ouro, minério de ferro, cobalto, por aí vai, ele simplesmente está alegando propriedade sobre um território. A movimentação, inclusive, das suas forças armadas ali no território das Guianas. Georgetown é apoiada por Washington. Então, o mundo pode ser levado a um conflito regional aqui de grandes proporções, porque toca diretamente ali vários países. Vários países numa posição estratégica como gigantes petrolíferas chinesa e norte-americanas. E o Brasil vendo isso tudo aqui como, mais uma vez, veja, não é que o presidente do Brasil tenha dedo podre para amigo. É porque a ideologia é podre. É amigo de ditador que prende cristão, prende freira, prende padre, fecha a igreja. Certo? Mas aí não é ditador. Não é ditador. É alguém que luta contra o imperialismo norte-americano, que é o caso do Nicolás Maduro. A Venezuela não é uma ditadura, é uma narcoditadura. E quando ele faz isso, ele está tentando fôlego político, ele está tentando capital político, porque você evoca o espírito nacionalista. Embora a grande maioria da população não tenha ido participar do tal referendo sobre a anexação do Essequibo, região, mais de 70% do território das Guianas, para poder pertencer à Venezuela, ele ganha capital político, ele ganha fôlego. Em estado de guerra, ele tem o direito, inclusive, de perseguir os seus opositores políticos. Não é nem de fechar a mídia, como eles têm poder para isso no estado de guerra. Né? Nas declarações de estado de guerra, você controla a mídia. Mas eles já controlam a mídia, já controlam a opinião pública. A classe política está com eles, de modo geral. A mídia está com eles, de modo geral. A Justiça Suprema Corte da Venezuela é do Nicolás Maduro. Há meses atrás, no ano passado, quando teve a crise na Venezuela, o que ele fez? Ele removeu as peças que eram seus opositores do exército. Inclusive um homem que ele decretou agora como o presidente da autoridade Essequibo, o líder máximo de Essequibo, é o general, o número 1 do exército da Venezuela. E esse cara foi colocado lá, se não me engano, no ano passado, em uma jogada tirando um opositor político do exército. Exatamente como aqui no Brasil eles fazem. E as Forças Armadas, hoje, na verdade, é só uma extensão do poder político e ideológico do executivo. Essa é a realidade. Aqui no Brasil, nunca houve um período de tão grande vexame e vergonha das Forças Armadas como agora. O descrédito que foram levados. Então, na Venezuela, ele também só se mantém no cargo por causa de uma guerra. É a mesma lógica do presidente dos Estados Unidos. É a mesma lógica do Putin, que vai passar por eleições agora recentemente, lá na Rússia. E é a mesma lógica da Venezuela. Né? E eles, pelo seu projeto, eles choram ao vivo, como o próprio Kim Jong-un chorando. Bom, pessoal, só uma pausa aqui rapidamente. Eu preciso te mostrar algo que nós estamos fazendo. Vocês sabem que eu apoio o Instituto Jesus é Bom, e eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês que é o seguinte. Eu ajudo, sou um dos patronos, não queria colocar essa expressão, né? Mas eu sou um dos apoiadores do Instituto Jesus é Bom. Né? O Instituto Jesus é Bom é de um filho meu na fé, porque ele é diretor, né, o idealizador, e eu tenho ajudado aqui com o canal, com os recursos do canal, os recursos do Abaplay, a gente sempre procura ajudar. O Instituto Jesus é Bom faz sempre ações em datas festivas, não só em datas festivas, mas mantém curso de inglês para criança, curso técnico, né, curso para os adolescentes aprenderem a fazer reparo em smartphone, certo? São cursos que demandam recursos, tá? Dinheiro, para comprar o maquinário, sala de aula, ar-condicionado, internet, né, o salário dos professores, do psicólogo, de voluntário do Jesus é Bom, nós ajudamos aqui com o canal, você ajuda, né? E se você é assinante do Abaplay, você também ajuda, e se você é assinante do Abaplay, você também ajuda a missão de apoio à Igreja Sofredora, né, que socorre cristãos perseguidos, refugiados, né, a mais. Então, com os recursos do canal, a gente ajuda o Jesus é Bom, só que agora, nós precisamos de 300 cestas básicas, gente.
Eu tenho ajudado e vou ajudar do meu recurso pessoal. E eu vou colocar um vídeo aqui para vocês rapidamente, porque o pessoal me pediu uma ajuda. Rafael, o Natal está chegando e tem muita família carente. Isso aqui aconteceu no ano passado e nós faremos novamente agora. Inclusive no dia 16, eu vou estar lá, que é a diplomação das crianças que fizeram o primeiro módulo de inglês. Mais de 40 crianças participando da aula de inglês, gente. Isso é uma coisa maravilhosa, como a gente realmente pode dar uma contrapartida e ajudar a transformar a vidinha deles, mudar a realidade deles. Então é uma favela, uma comunidade carente do Rio de Janeiro, aqui na Zona Oeste, que nós vamos ajudar, e tem lá uma base do Instituto Jesus é Bom. Sempre dando pão, dando alimento, ensinando a mãe a ser empreendedora, ensinando o adolescente a ele a ter uma profissão, tirando ele da ociosidade, ficar ocioso ali, entra para o mundo errado, o mundo crime. E aqui, olha, são 300 cestas básicas. Cada cesta básica custa R$ 85. Então, eu estou colocando na tela um QR Code no final, e eu estou deixando aqui embaixo um link para vocês. Vou deixar o Pix, melhor não, vou colocar um Pix para vocês. Saibam que 100% que vocês vão fazer vai lá para o Jesus é Bom, e depois eles postam tudo para vocês que estão fazendo, tá? Então, no dia 16 vai ter a diplomação do curso das crianças, dos adolescentes, se formaram no curso de reparo de celular, né, conserto celular, tá? E depois, por volta ali do dia 20, 22, vai ter a festa do Natal, que leva a cesta básica, brinquedo para as crianças, uma bola, uma boneca, tem um culto, tem uma evangelização, mas nós estamos só estendendo a mão e oferecendo o pão. Assiste esse vídeo aqui rapidamente, olha só. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Nós queremos abençoar cada criança que está aqui. Cada criança desse bairro, dessa região, Senhor. Cada criança do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós estendemos as nossas mãos e abençoamos o futuro delas. E declaramos que o futuro delas não será roubado, Senhor. É muito simples ajudar uma criança dessa, muito simples. E você vê um sorrisinho nesse rosto assim, ó, é uma coisa maravilhosa. Não sei se você veio de uma infância pobre, de um lugar simples. Eu vim de um lugar simples, de uma infância pobre, né? E como é importante a criança dormir ali com um presente, abraçado. Eu dormia abraçado na bola, né? Quando meu pai me dava uma bola, eu sempre sonhei ser goleiro, e realmente quase fui goleiro, né? Joguei campeonato, etc. A criança dormia ali, então significa muito. Bom, esse é o Pablo, que é o diretor do Instituto, e a ação acontece. Veja quantas crianças, quantas famílias. Então, são 300 cestas básicas. Tá? Cada cesta básica custa R$ 85. Você também pode doar meia cesta básica, mas eu estou pedindo uma cesta básica completa. Você pode fazer esse esforço, tá bom, pessoal? Tá aí o Pix na tela, mas eu também vou colocar aqui, ó, o contato@jesusebom.org, é o Pix do Instituto, tá? O Instituto tem CNPJ, é tudo regularizado, tem um site, tem prestação de contas, tem assistente social, tem psicólogo, é um trabalho grande e sério, tá? E se não fosse sério, eu não viria aqui, vocês me conhecem há 4 anos me expondo, você nunca ouviu falar nada, uma vírgula, pode pesquisar, não vai achar nada. Ah, o Rafael falou isso, não aconteceu, o Rafael isso. Se eu estou anunciando para vocês é porque é sério, como vocês já me conhecem, há 4 anos eu falo do Jesus é Bom e nós estamos apoiando lá. Então, são 300 cestas básicas que nós queremos dar para as famílias, tá, gente? São 300 famílias ali que foram identificadas, catalogadas pelo assistente social e, bom, enfim, conseguir fazer uma ceia de Natal, conseguir ter o alimento na mesa, ok? Sem qualquer partido político, sem qualquer bandeira política. A bandeira é o quê? A ordem do Senhor Jesus, socorrer os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião. Então, o que nós devemos fazer é isso, apoiar. Então, separei esse momento do vídeo para você apoiar. O Pix é contato@jesusebom.org. Você pode acessar o site também, jesusebom.org, mas você pode fazer a doação pelo QR Code que está aí na tela. Eu vou falando para vocês daqui até o dia 20, vou falando, pessoal, atingimos as 300 cestas básicas, não precisa mais, a não ser que você queira doar para uma outra causa, ok? Então, meu foco aqui com vocês não é nem brinquedo, é comida para quem precisa de alimento. Ok, pessoal?
Bom, então perfeito. Feito isso, vamos voltar para cá. Eu quero mostrar para vocês o que vinha falando, o que está também no portal RT. Rússia atacará a OTAN, diz Biden. E aqui o portal russo está trazendo um resumo do que eu comentei com vocês. Eu falei da Venezuela, a coisa está muito intensa na Venezuela, eu vou concluir agora. E o Maduro está disposto sim a travar uma guerra. Eu vou concluir com duas coisas. A matéria sobre Israel e 3 minutos, uma palavra rápida para vocês diante das intempéries e circunstâncias adversas que sobrevêm sobre o mundo, sobre os dias de hoje, ou porventura o que você está vivendo. Bom, Israel está avançando sobre Gaza. E nesse momento Israel está se preparando. Inclusive existem fotos e vídeos espalhadas na internet dos soldados das IDF, como você está vendo aqui, espalhando canos e bombas de água. Eles vão pegar as águas do mar, vão bombear através de ductos de canos para entupir os túneis de Gaza. Nesse momento, o plano de Israel é inundar os túneis de Gaza. Os centenas de quilômetros dos túneis de Gaza serão inundados com águas que vêm do mar. Então Israel, nesse momento, está bom. O que ele quer fazer? Ele quer fazer com que o Hamas saia dos buracos onde ele se encontra e fazer com que, depois de drenar essa água, ele tenha muito trabalho. Então Israel quer dificultar o trabalho da reconstituição dos redutos do Hamas, das fortalezas do Hamas, que é tudo subterrâneo. Então é uma estratégia clara de fazer o inimigo sair do buraco, sair do subsolo e também prejudicar o quartel-general, que eles atuam ali no subsolo, tá? Então é até a tática de Israel agora. Bom, e para a gente concluir, eu separei este versículo, João 16:33, o próprio Senhor Jesus falando, e a gente conclui esse vídeo pedindo a você que clique nos links que estão aqui embaixo, faça parte do Abba Play para você estudar e crescer, tá bom? Faz muito bem. Cresça, estude conosco. Está na hora de conhecer mais, descobrir mais lá no Abba Play, o link também aqui embaixo. Mas antes de concluir, eu deixo para a meditação de vocês o que o Senhor Jesus disse. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então você, diante disso tudo, você tem paz em um lugar, nele. Você que está me assistindo, você pode ter paz em Cristo. E essa paz está acima de todo o entendimento, porque o príncipe da tua vida é o príncipe da paz. Ele tem um cetro de justiça sobre as suas mãos e ele tem sobre si o manto da paz. Ele pode colocar sobre você, inclusive trazer uma paz à sua vida que está acima da compreensão humana. Como é que pode você estar tranquilo? Como é que pode você dormir bem, você ter paz? É porque quem conduz a minha vida é Cristo. Então ele fala, se vocês quiserem ter paz, vocês precisam estar em mim. Olhem para mim. Então mude o foco da sua vida. E ele diz, por que vocês devem estar em mim? Por que você não pode afastar de mim? Por que isso tem que ser uma relação de simbiose? Simbiose para o nosso lado, né? Porque se nós nos afastarmos de Deus, ele permanece Deus. Nós que morremos, né? Então se você se afastar de Cristo, você morre. Ele é a fonte de sua vida, é dele que flui toda a vida, toda a bondade, toda a sabedoria e toda a misericórdia. Então ele diz, se você quiser ter paz, você precisa estar em mim. Porque no mundo só tem aflição. Olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então permaneça em mim, que é o segredo para ter paz, é o segredo para a vitória. Vocês estão vendo tudo isso que está acontecendo no mundo? Digo a vocês, pode piorar significativamente. Mas nós que estamos em Cristo, de novo, vou fazer um apelo aqui de um jargão, nós não estamos na crise, nós não estamos na adversidade, nós estamos em Cristo, e Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, nós descansamos à sombra de suas asas, debaixo de suas asas, né? Ele é justamente o guarda que nos protege, certo? Ele é o Senhor dos senhores, Elohim Tsabaoth, é o Senhor dos exércitos, Ele é que guerreia as nossas guerras, certo? Então, se decidirmos estar nele, descansemos também nele, sabendo que ele já venceu o sistema do mundo. Então, diante dos intempéries da vida, não tente lutar sozinho. Se você tentar lutar sozinho, você está fadado ao fracasso. Tire esse orgulho, esse rei que está na tua barriga, que faz você acreditar em você mesmo, você é capaz de vencer isso sozinho. Não é capaz, não. Esse moço aqui que fala para vocês, esse jovem ministro do evangelho, jovem de cabelo branco, né? Jovem. Essa pessoa de cabelo branco que fala com você aqui, tem batalhas que só
permaneço de pé, lutas, só permaneço de pé porque estou focado olhando para Cristo. Então sua referência a Ele, continue nele, continue apegado a Ele, porque Ele já venceu. Ele já venceu o sistema desse mundo que está morto no maligno. Todos os dardos inflamados do maligno não têm poder de te alcançar se você permanecer nele. Por que você permanece nele? Porque ao teu derredor está o diabo, rugindo como um leão procurando quem possa devorar. Mas com você está o príncipe dos exércitos celestial e os anjos que estão contigo. Lembra de Eliseu? Senhor, abre os olhos desse menino para ele ver que maior é o exército que está conosco do que o exército do inimigo. Então os olhos dos meninos se abrem quando eles recebem a palavra de que maior são os que estão conosco. Então você que está me assistindo, que ainda está no processo de crescimento da sua fé, ou está passando por muita adversidade, ou é tomado por ansiedade diante do que está acontecendo no mundo, porque realmente o mundo está uma bagaceira, porque realmente está tudo muito instável, mas você precisa estar firmado sobre a rocha, que é a nossa palavra de ontem. Eu paro por aqui, não deixe de compartilhar, permaneça em Cristo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Faça a sua doação lá, uma cesta básica só, faça a doação lá para o Jesus é Bom. Vamos ajudar uma família, eu também vou ajudar pessoalmente. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.